voltar a falar com o André lá em Sochi, na Rússia, porque além do André ter feito a pergunta para o Felipe Coutinho, ele também foi questionado, André, sobre a importância do Neymar no time, não foi isso? É verdade, inclusive dentro do material que nós fizemos, especial sobre o treinamento de ontem, e é bom a gente relembrar e colocar a imagem feita pelo nosso cinegrafista Luiz Pacal, do momento exato em que o Neymar estava todo alegrinho no treinamento e de repente ele sentiu a contusão. Treinamento da seleção brasileira em Sochi. Apenas 20 minutos para a imprensa registrar as imagens. E o que poderia dar errado? Neymar é, claro, o centro das atenções. Todos começaram a observar o cabelo, que recebeu um leve corte. Mas as nossas imagens registravam os pés. Afinal de contas, um dia antes, ele não havia participado do treino. E eis que numa corridinha simples na roda de bobinho, ele sentiu. Alguma coisa o incomodou. Continuou o treinamento, tentando mostrar que estava tudo bem. Mas não deu. Neymar saiu do treino, sentindo o pé direito. Seria o 5º metatarso? A assessoria de imprensa da seleção fez questão de esclarecer. O Neymar deixou o treino hoje com um pouco de dor no tornozelo direito, em decorrência do número de faltas que ele sofreu na última partida contra a Suíça. Então, como hoje era um treino regenerativo para os titulares, e ele se queixou de dor, ele foi à fisioterapia, fica lá por hoje, por amanhã de manhã, e treina normalmente amanhã. Logo, o cabelo e o treino ficaram em segundo plano. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o Neymar. Essa foi inclusive a primeira pergunta da entrevista coletiva do Felipe Coutinho, que fez o gol do Brasil contra a Suíça. Eu também vi o que vocês viram, não conversei com ele depois, até porque estava com a minha filha, com a minha família ali, mas hoje também era mais a recuperação, ali já estava quase no final também, bom, acredito que ele deve ter sentido um pouquinho de dor, mas isso é normal. E hoje está tudo tranquilo, ele participou normalmente do treinamento e está à disposição para jogar contra a Costa Rica. A seleção viaja daqui a pouco às 7h30 da noite, deixa a concentração, horário aqui de Sochi, 1h30 da tarde, horário aí do Brasil, Luciana. Sim. Agora, André, hoje você fez uma entrevista, né, com um jornalista da Rádio Gaúcha falando do lateral Marcelo. E o assunto é muito interessante, viu, Luciana? Em relação à braçadeira de capitão. O José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, ele fez uma análise, a gente estava conversando no centro de imprensa, e ele fez uma abordagem muito interessante, eu resolvi trazer para vocês aqui. Será que faltou liderança para o Marcelo, de ser capitão no primeiro jogo? E para o próximo jogo, o próximo capitão vai ter uma postura diferente? Atenção para o que ele disse. Dentro de campo um pouquinho mais. Eu considero o Marcelo um verdadeiro craque da posição. Ele foi o melhor lateral, vai ser o melhor lateral do mundo de novo, provavelmente. Pela campanha que fez na Copa da Liga dos Campeões, na Copa do Mundo, é só não fazer fiasco junto com o Brasil, e depois ele vai seguir no Real Madrid sendo um baita lateral. O que eu acho é que faltou ao Marcelo uma atitude de capitão fora do campo. Fora do campo. Foi capitão do time e faltaria talvez a outros, porque o Brasil não teve um resultado satisfatório. Essa é a hora em que o capitão tem que publicamente também tomar a liderança e se manifestar. Então não seria nenhuma dádiva do Marcelo na zona mista, ou até participar da entrevista coletiva sempre é o técnico, mas oferecer ao público brasileiro algum tipo de explicação, algum tipo de afago, algum tipo de tomada de posição, ainda que contra o juiz, ou dizendo, olha, vocês estão achando que nós... uma coisa forte. Ele tinha que se manifestar. E vale para ele, porque ele foi o primeiro capitão. Daqui a pouco é uma orientação que precisa ser dada na CBF. O capitão do time, nessa itinerância do Tite, ele é um cara que, entre outras coisas, ele pode ser exigido a falar, e ele não pode se negar a falar.
Ele é a voz do time também fora de campo. Se o Brasil tivesse vencido, é possível até que a gente nem quisesse, não desse a falta do capitão do time falando depois do jogo. Mas o resultado não foi bom. Vamos compartilhar daí. O resultado não foi bom. Nós todos esperávamos e a seleção esperava, tanto que se fez silêncio ontem. O treino que aconteceu logo depois do jogo foi um treino pegado, mas silencioso, não tinha conversa, não tinha brincadeira. A situação passou a ser mais séria. Nessa hora se exige do capitão, seja ele o Marcelo, que foi o primeiro e acabou não falando, mas seja ele o Marcelo, o Neymar, o Alisson, o Coutinho, qualquer jogador. Tem que chegar e falar. O Thiago Silva foi um cara. O Thiago é um cara experiente, um cara que já foi muito cobrado e ele não se furta de dar explicações, explica muito bem. Então, por aí também se constrói um capitão do time. Não sei se a CBF, não sei se a coordenação da seleção, se o Tite levou em conta isso, mas acho que o Marcelo, nesse ponto, pecou. Agora, isso aí não interfere em nada. Dentro de campo é que nós precisamos do Marcelo. A gente precisa dele na entrevista, mas precisa muito mais do Marcelo e de todos eles dentro de campo. Isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer para o André, Luciana. A gente acabou de receber aqui a informação que saiu os indicados para o prêmio ESPYs, né, da ESPN americano. O Neymar está indicado entre os melhores jogadores de futebol internacional, entre eles Cristiano Ronaldo, Messi. Quero perguntar para o André se tem alguma chance do Tite poupar o Neymar para esse jogo ou isso não existe. O jogador tem condições mesmo de ir para a partida amanhã. Amanhã não, na sexta. Não tem essa possibilidade não, viu, Luciana ou Amanda? Não tem essa possibilidade, ele está à disposição, ele vai para o jogo, ele vai ser escalado como titular. Talvez se não tivesse treinado hoje, a gente poderia imaginar em alguma coisa nesse sentido. Mas não, o Neymar vai para o jogo, ao que tudo indica. André, então tchau, a gente volta a se falar amanhã, viu? Bom trabalho para você.